Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Aí nós vamos pular para o capítulo 3 e vamos ler o capítulo 3 inteiro. Gênesis 2:16. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher da serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: a mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E disse para o homem: porque deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado. Porque és pó, e ao pó tornarás. Adão chamou Eva, a sua mulher, porque ela foi a mãe de todo vivente. E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: agora o homem tornou-se como um de nós, e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Até aí. Meus irmãos, este é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Há alguns capítulos que, se fossem retirados da Bíblia, embora toda ela seja a palavra de Deus,
não faria tanta diferença assim. Como um capítulo de uma genealogia de 1 Crônicas, por exemplo, para nós não faria tanta diferença assim. Mas esse capítulo trata do começo da essência da situação do homem. Por isso, no sermão de hoje eu quero tratar sobre o tema pecado, queda e redenção. Fiz questão de ler a ordem divina de proibição de que o homem poderia comer de todo do fruto de todas as árvores que havia no jardim do Éden, menos de um. E em seguida nós pulamos o texto sobre a criação da mulher e passamos para o texto conhecido como o texto da queda do homem, o texto da desobediência. Esse texto mostra quem é o ser humano, qual era a sua condição antes de desobedecer a Deus e qual é a sua condição atualmente. Então, sociólogos, antropólogos, teólogos, filósofos e gente da imprensa que muitas vezes não sabe de nada, quer opinar sobre a situação do ser humano. Alguém chegou a afirmar, como o pensador John Locke, que o homem é fruto do meio. Então, ele dizia que todo mundo é fruto do seu meio e não há como mudar aquilo. Na verdade, é claro que nós somos altamente influenciados pelo meio em que nós vivemos. Por exemplo, a primeira língua de ninguém aqui é o inglês. Conhecendo todos vocês, eu sei disso. A primeira língua de todo mundo aqui é a língua portuguesa. Mas se nascêssemos num país cuja primeira língua é o inglês, a primeira língua nossa seria o inglês, porque seríamos fruto do meio desse jeito, por exemplo. Mas é claro que, por nascer num lugar pobre ou perigoso, por ser criado próximo a um lugar de alta criminalidade, não significa dizer que todo mundo ali é criminoso. Não, e geralmente não é isso que acontece. O problema do ser humano, o maior problema, aliás, não é o meio em que ele está, é o seu coração. E aí nós vemos nos filmes de Hollywood algo que se tornou como um jargão, que aparece praticamente em todos os filmes: siga o seu coração. A Bíblia diz que não há nada mais corrupto do que o coração humano. Desesperadamente corrupto é a linguagem bíblica. Isto é, nós somos pecadores, nós somos falhos, e naquilo que a gente coloca a nossa mão, nós vamos deixar a nossa marca de falha, de pecado, de destruição. Antigamente as pessoas assaltavam bancos com pistolas, metralhadoras e por aí vai. Hoje o cara faz isso na sala de casa, pela internet. Antigamente as pessoas ligavam para a casa de um ou outro para fazer uma ameaça de morte, ou dizia pessoalmente, né? Hoje em dia manda uma mensagem pela internet, como eu estava vendo hoje à tarde. Alguns atletas de futebol foram ameaçados de morte. 3 atletas de um time de futebol brasileiro foram ameaçados de morte. Graças a Deus a polícia já identificou aqueles que ameaçaram, já os capturou. Irmãos, a situação do homem após o pecado não é boa. E vamos ver um pouco sobre isso com base no tema pecado, queda e redenção. Vamos ver 4 questões. A primeira delas é que havia uma ordem divina, e regras são regras. Deus não abre exceções para as suas regras. Deus disse aqui em Gênesis, está registrado aqui, capítulo 2, versículos 16 e 17: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. A palavra morte, irmão, significa separação, de modo que quando alguém, um ser humano, morre, por exemplo, ele está separado dele mesmo. A parte imaterial se separa da parte material.
E aí nós vemos no velório, no funeral, no sepultamento, a parte material, que com poucas semanas será consumida, com poucos dias vai entrar em estado de putrefação e vai ser comido, vai ficar só os ossos, depois de alguns anos nem os ossos mais. Houve a morte, a separação da parte material da parte imaterial. Nesse caso, a morte começou quando Adão comeu do fruto proibido e ele institucionalizou o pecado na face da terra. Adão não deu uma mordida naquele fruto e ele desmaiou e morreu ali não, mas ele foi separado da comunhão com Deus, e ali começou o processo de morte, e 930 anos depois, Adão morreu, literalmente. Primeiro ele foi separado de Deus, a sua morte espiritual. Depois ele morreu fisicamente. 930 anos foram os dias que Adão viveu na terra, pelo menos após o pecado, né? Então Deus tem regras, Deus tem normas. O nosso Deus é um Deus santo. Ele não é um Deus que apenas as pessoas devem procurá-lo para pedir bênçãos ou para pagar promessas, como os falsos deuses, os ídolos dos homens, em que as pessoas fazem promessa para conseguir um carro, uma casa, um emprego, um casamento. Eu já estive lá no Frei Damião, lá em Guarabira, no Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, e tinha lá pedaço de perna, de braço, né, de madeira, né? O pessoal foi curado e atribuiu isso tanto ao Frei Damião quanto ao Padre Cícero, e assim é no mundo inteiro. Vestido de noiva, a noiva deve ter feito a mulher deve ter feito uma promessa, né? Se eu casar, eu deixo o meu vestido aqui. Tem até foto. Quando eu olhei a foto, eu digo, essa daí só com promessa mesmo, misericórdia, viu? Mas não foi o Padre Cícero não, que casou ela não. Mas irmãos, nas religiões do mundo inteiro, as pessoas não querem seguir a um Deus, as suas regras, buscá-lo, adorá-lo, servi-lo. Não, elas só querem as bênçãos. É por isso que as pessoas se voltam para o satanismo, para conseguir coisas materiais, fama, poder, sucesso, dinheiro, e daqui a pouco acaba. Com o nosso Deus não é assim. Nosso Deus pode nos dar tudo isso, mas antes de tudo, Ele quer comunhão conosco. Todos os dias, na virada do dia, Deus ia até o jardim do Éden para desfrutar de comunhão com Adão e Eva, para conversar. Falando nisso, como anda a sua comunhão com Deus? Qual foi a última vez que você teve um bom papo com Deus? Que se ajoelhou, se colocou diante dele suas preocupações, mas também adorou a Ele. Senhor, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço por tudo que o Senhor me fez, eu te agradeço porque passaram esses 25 meses de pandemia aqui e eu não morri, eu estou vivo. Qual foi a última vez que você fez isso? Então, Deus tem ordens. E é interessante, irmão, no começo só tinha uma ordem, né? Às vezes até a gente culpa Adão e diz, mas Adão, como é que faz um negócio desse? Mas irmãos, se no lugar de Adão estivesse Bruno, Bruno teria pecado. Se no lugar de Adão tivesse João, Francisco, José, Maria, Severina, teríamos pecado também. Porque é isso que a gente faz dia após dia, infelizmente. Nós quebramos as ordens divinas. A segunda questão sobre esse texto é a queda. Muitas vezes a gente fala na igreja sobre queda. A queda do homem não é uma queda literal. Não é aquela queda que a gente escorrega, bate com a cabeça no chão, enfim. É a queda de uma posição alta que nós tínhamos, elevada, mais próximas de Deus, para uma posição agora distante, mais embaixo. Essa queda é registrada aqui no capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. E olhe só como Satanás, na serpente, fez
enganou direitinho Eva. No capítulo 3, versículo 1, a serpente diz assim à mulher: foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Foi assim que Deus disse, pessoal? Não. Ao contrário, vocês podem comer de qualquer uma, menos uma. Eva já se enganou e respondeu: na verdade, Deus disse que a gente podia comer de qualquer uma, menos de uma árvore, do fruto de uma árvore. Aliás, ele disse que não podia comer e nem tocar. Opa, Deus não falou nada sobre tocar no fruto proibido, não. Podia tocar, não tinha proibição. Podia cheirar, aliás, devia ser cheiroso. Imagina, o paraíso sem pecado, aquele lindo pomar. Eu vou no mercado central, eu gosto muito de fruta, caju, banana, manga, pinha, que delícia. Imagina essas frutas sem agrotóxicos e sem a ingerência do pecado. Devia ter frutas lindas, que nem existem mais, é possível. E aí Eva se embananou toda. Irmãos, é por isso que é preciso prestar muita atenção à palavra de Deus. Deus não disse que não podia tocar. Deus disse que não podia comer. E a serpente fez o que a gente chama hoje de jogar verde para colher maduro, né? E foi isso. Eu vou dizer a mentira, o contrário, para ver se eu consigo enganar um pouquinho. E aí não dá para a gente perceber na nossa tradução em português. A única Bíblia que traduz de forma mais clara isso aqui é a Bíblia King James. E dá para perceber que Adão, irmãos, estava do lado de Eva, ao lado dela, quando a serpente conversava com Eva. Era para ele ter dado um bicudo na serpente, ter mandado Eva calar a boca, puxado ela pelo braço, tirado de perto, e o problema estaria resolvido. E aí eles desobedeceram a ordem divina. Isso é a queda. Quando Eva pecou, mas quando Adão pecou, a humanidade pecou, porque o macho era o representante de Deus na terra. Ele era o representante. Então por isso que o pecado foi institucionalizado quando Adão pecou. Se Adão não tivesse comido, o que será que teria acontecido? Só Eva morreria. Adão não morreria. O pecado não teria entrado no mundo, somente em Eva. Mas aconteceu isso. E aí vem a terceira questão: as consequências da queda, que a gente vê a partir do versículo 7, né? Primeiro, vergonha e culpa, versículos 7 e 8. Eles perceberam que estavam nus, sentiram vergonha, sentiram culpa e se esconderam de Deus. O ser humano sente culpa até hoje. É por isso que em muitas culturas, aquilo que é considerado pecado, aquele pecado cultural, é aquilo que as pessoas sentem vergonha. No Brasil, as pessoas acham que vão para o céu porque não fumam, não bebem e não matam, nunca mataram ninguém. E quem fuma e bebe diz: nunca matei ninguém e não faço mal para ninguém. Eles acham que isso é agradar a Deus e por isso vão para o céu. Se continuarem assim, sem crer em Cristo, não irão. A culpa é uma coisa tão forte que semana retrasada eu assisti um documentário na Netflix sobre o assalto ao Banco Central, aquele que aconteceu acho que em 2003, lá em Fortaleza. Prenderam os 29 envolvidos no assalto e mais de 100 pessoas que estiveram envolvidas depois. Todo mundo na cadeia. Um dos assaltantes, quando foi pego, disse o seguinte: o cara com milhões em casa, comprou fazenda, carro, casa, eles queriam se livrar logo do dinheiro. Ele disse que os 2 primeiros anos ele passou no mato, escondido no mato, com medo de ser pego, porque vários deles foram sequestrados por policiais corruptos
e eram extorquidos. O cara sabia, não, você tem 30 milhões, a gente quer 2 milhões. E eles iam chamar quem para o resgate? A polícia? E aí tinha que dar. E eu lembro desse, chamado de Alemão, era o nome dele, é o nome dele no mundo do crime. Eles passei 2 anos no mato, coberto por pulgas e carrapatos, com medo. Aí ele falou assim: para falar a verdade, estou até aliviado, que agora vou pagar o que eu devo à justiça e depois vou viver livre. Estou muito arrependido. E ele não disse isso perante o juiz, não. Ele disse isso no momento que foi pego. Pareceu ser sincero, porque a culpa, irmãos, é aquela coisa que as pessoas vão para o carnaval, mas não deixam a culpa lá, levam na cabeça, para o travesseiro. A culpa é quando acompanha a gente, quando a gente trata alguém mal, quando a gente vai deitar, que a gente começa a pensar em como foi o nosso dia, né? A culpa está lá, na nossa cabeça. Vergonha e culpa, consequências da queda. Adão e Eva tiveram vergonha e culpa e se esconderam. Mas quem é que pode se esconder do Senhor? Ninguém. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele também é onisciente, Ele sabe todas as coisas. E aí Deus foi em busca do homem, conforme nós já vamos ver. Outra consequência: culpar o outro. Além de sentir culpa, o ser humano pecador dificilmente assume a culpa de seus próprios erros. Geralmente a culpa não é nossa, a culpa é do outro. Fez isso por quê? Porque me provocou. Quando Deus saiu conversando: Adão, por que você fez isso? Você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal que eu disse que não era para comer? Adão culpou Deus. Isso mesmo. Quando Adão disse assim: a mulher que tu me deste, me deu de comer, ele na verdade estava colocando a culpa em Eva e em Deus, dizendo que foi ela que obrigou, como se tivesse obrigado ou seduzido, e que se Deus tivesse dado outra mulher ao invés de Eva, ele não teria cometido aquele pecado. Então é isso que nós chamamos hoje, até na teologia, como síndrome de Adão. É aquela pessoa que nunca assume os seus erros, nunca assume as suas culpas. Sabe aquelas pessoas perfeitas que nunca erram? Todo mundo erra, menos ela. Isso precisa ser eliminado, irmão, do nosso meio. A gente precisa matar isso. Isso é do velho homem. Nós que somos nascidos em Cristo, lavados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos assumir a culpa dos nossos erros quando errarmos e pagar pelas consequências. Você foi culpa de quem? Foi minha. Mas por que você fez isso? Fulano lhe ofereceu, mas a decisão é sua. Aliás, esse negócio de que os bandidos se tornam bandidos porque eles veem outros bandidos fazendo isso, é conversa para boi dormir. Porque a Bíblia diz que Deus julgará cada um por suas obras. Nós temos o direito, nós temos o poder dado por Deus de dizer: farei isso ou não farei, me tornarei esse homem, essa pessoa, ou não me tornarei, entrarei para o crime ou não entrarei. Essa história de dizer que as pessoas são vítimas da sociedade é algo demoníaco, é algo que começou com Adão. Em outras palavras, é porque não existia esse vocabulário na época, mas Adão estava dizendo: não, Deus, eu sou vítima da sociedade, aliás até do Senhor, porque se eu não estivesse aqui, é isso que as pessoas dizem: se eu tivesse melhores condições de vida, se eu tivesse nascido numa família rica, se eu fosse mais inteligente, tivesse feito um curso melhor para conseguir um melhor emprego, se as pessoas que estão do meu lado não fossem tão más, eu não seria quem eu sou. Balela. Cada um de nós vai responder a Deus pelos nossos próprios atos, nossos próprios erros. Isso deve fazer a gente tremer, irmãos. Se alguém aqui
costumeiramente coloca a culpa nos outros pelos seus erros, pare, assuma seus erros. Outra consequência da queda, a maldição sobre a serpente. Aí vem as maldições, né? A maldição sobre Adão, sobre a serpente, sobre Eva e sobre Adão. A maldição sobre a serpente, ela ia ter que rastejar. Então provavelmente a serpente não rastejava, era um animal com patas. Inclusive há na arqueologia provas de que em algum momento da história havia um animal semelhante a uma serpente que tinha patas, que caminhava. Deus então cortou não as asinhas dela, mas as patas. As consequências para a mulher: o parto seria mais doloroso. Aquilo que é praticamente a maior dor que a mulher pode sentir, que é a dor do parto, não era para ser assim. A mulher provavelmente ia sentir algum tipo de dor, uma dilatação para o bebê passar, mas não como é hoje. Outra coisa, por que eu estou dizendo que pode ser a maior dor que a mulher sente? Porque eu já ouvi algumas mulheres dizerem que expelir uma pedra, um cálculo renal, dependendo do tamanho da pedra, dói mais que o parto. Então, nem sempre o parto é a maior dor. Outra consequência, a mulher já foi criada por Deus para ser submissa ao homem, tá? Isso não é consequência da queda. Ela já foi criada para ser submissa ao seu marido. Mas agora isso se intensificou. Seu desejo seria para o seu marido. É por isso que quando algum malandro quer enganar alguém da família, ele procura geralmente uma mulher, porque a mulher é mais seduzível, digamos assim. É mais fácil levar na conversa uma mulher do que um homem, de maneira geral. É por isso que quando a mulher escuta uma proposta, diz assim, ela diz, eu vou falar com meu marido. E o marido diz, tu estás vendo que isso é conversa? Porque Deus deu esse discernimento para os homens. Tem muitas mulheres que têm esse discernimento, mas de maneira geral, isso pertence por natureza aos homens. Então a mulher acabou perdendo essa malícia, entre aspas, para saber quando está sendo enganado ou não. Consequência do pecado. E o homem? O homem que era só um jardineiro lá no Éden, junto com sua esposa. Eu não sei de onde o pessoal tirou que a prostituição é a primeira profissão do mundo. Não é. A primeira profissão do mundo é a jardinagem. Adão e Eva eram jardineiros no jardim do Éden, eles cuidavam do Éden. Agora eles teriam que trabalhar muito para sobreviver. Não é que o trabalho é uma maldição, não, o trabalho é bênção. Deus criou o homem para trabalhar, o ser humano para trabalhar. Mas agora, como consequência, o homem teria que trabalhar, o macho teria que trabalhar muito mais, conforme diz aqui, versículo 17, versículo 18 e 19. Você vai ter que trabalhar muito, a terra vai produzir cardos e abrolhos, ou seja, espinhos, erva daninha, e nessa terra difícil, que você provavelmente vai se furar algumas vezes, você vai comer com o fruto do seu suor, vai ter que trabalhar muito. E é assim ainda hoje, não é? A gente trabalha. Quer uma prova de que o trabalho em si não é uma maldição? Quando a gente está se reunindo para fazer um churrasco, aí a gente vai comprar o carvão, outro prepara o fogo, outro compra a carne, ou alguém só faz tudo isso. Compra a bebida, o refrigerante, faz o suco, bota o ventilador ali, ou ajeita as cadeiras, tudo isso é trabalho, mas é gostoso, não é? Agora, acordar cedo, na segunda de manhã, pegar ônibus cheio, quando o ônibus quebra, então é uma maravilha. Bom é quando o ônibus quebra e está chovendo, aí é que é bênção. Por que isso acontece conosco? Por causa do nosso pecado? Não necessariamente. Por causa do pecado de Adão. Por isso que nós chamamos o pecado de Adão de pecado original, que foi o primeiro.
consequência da queda. Por último, como consequência final da queda do ser humano, da desobediência a Deus, a morte. Então, apenas duas pessoas, dois seres humanos, nunca morreram: Enoque e Elias. Enoque nunca morreu, subiu para a presença de Deus. Elias também não morreu, foi para a presença de Deus. Todos os outros seres humanos morrerão: cristãos, incrédulos, ateus, pobres ou ricos, negros ou brancos. Apenas a geração do arrebatamento da igreja, os cristãos que forem subir não vão morrer, não vão experimentar a morte, mas aí a gente não sabe quando será. Essa é a terceira questão: pecado, queda e redenção. Uma ordem divina, a desobediência da ordem divina e a consequente queda do homem, e agora as consequências dessa queda. A quarta questão, irmãos: Deus não ia deixar o homem estragar os seus planos. E a quarta questão é a provisão para a redenção. É claro que Deus já sabia que tudo isso ia acontecer. Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Mas é claro também que Deus não planejou isso. Infelizmente, alguns irmãos que seguem uma linha teológica chamada de calvinismo ensinam erroneamente, na minha opinião, chega até a ser algo blasfemo, que Deus decretou todas as ações humanas, entre elas o pecado humano. Então, Vitor está com a mão na máscara agora, ali na mão no queixo. Para eles, foi Deus que decretou, não foi Ele que escolheu, não. Alguém pode estar se abanando agora. Deus que decretou. Então dizer isso é tão terrível, porque a gente vai levando até as últimas consequências e vai ter que dizer que Deus decretou que os pecados que nós cometemos não são por nossa própria culpa, mas por um decreto divino. É um Deus esquizofrênico, que ao longo de toda a Bíblia diz para a gente procurar viver em santidade, mas que já nos programou para pecar. No filme muito bom, um filme antigo de Will Smith, chamado Eu, Robô. Quem já viu esse filme aqui? Tu já viu? Tá bom. As máquinas são programadas para trabalharem nas casas, como empregados domésticos. De repente, todas elas se revoltam. De quem é a culpa disso? Da máquina, que é só uma máquina? Ou de quem programou aquelas máquinas, para que elas se rebelassem todas contra os seus donos ao mesmo tempo? Ora, de quem programou, né? Desse jeito, acreditar na teologia calvinista é dizer que Deus é o autor do pecado, irmãos. Mas esse não é o Deus da Bíblia, não é isso que a Bíblia ensina. Sabe qual é a provisão para a redenção? Deus tomou pelo menos 4 passos aqui, acompanhe comigo. O primeiro está no versículo 9. Deus foi em busca do homem. O verso 9 diz o seguinte: mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? Nenhum de nós e nenhum cristão, em qualquer época, nenhum crente, mesmo os do Antigo Testamento, chegaram a Deus por iniciativa própria. Nós só chegamos a Deus por iniciativa do Espírito Santo, que nos convenceu de buscar a Deus. Aliás, Jesus disse que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir uma pregação, o testemunho de algum cristão, um louvor, ou lendo a Bíblia sozinho, nós decidimos nos achegar a Deus, porque Deus primeiro saiu em nossa procura. Então não foram Adão e Eva que chegaram e Deus, olha, a gente fez uma besteira aqui, como é que a gente faz para consertar? Assim como Adão e Eva não procuraram Deus, foram procurados por Deus, nós também não procuramos Deus inicialmente. Ele que nos procurou.
Nós chamamos isso na teologia de graça preveniente. Deus, com a sua graça, previamente chegou até nós e nós podemos nos achegar a Deus. A segunda questão da provisão para a redenção que Deus fez, Deus puniu o homem, porque o homem precisava saber que estava perdido para poder se arrepender dos seus pecados. Então, infelizmente, as pessoas tentam evangelizar por aí, mas não dizem que os homens são pecadores. Se os homens não são pecadores, eles vão sentir culpa e vão querer se salvar de quê? É por isso que na pregação evangelística precisamos dizer que Deus criou todas as coisas boas e perfeitas, que Deus queria dar o melhor para o homem, mas o homem desobedeceu a Deus e é pecador e não tem condições de ir até Deus por iniciativa própria. Mas Deus partiu em busca do homem perdido, dando o seu único filho, Jesus Cristo. Então Deus está punindo a humanidade com as consequências da queda até a consumação dos séculos, para que o homem atente para isso e se arrependa dos seus pecados. Terceiro passo que Deus deu: Deus prometeu enviar um Salvador, o Messias. E aqui nós temos a primeira promessa na Bíblia, que é a primeira promessa messiânica, a primeira vez que Deus fala sobre Jesus, que a Bíblia fala sobre Jesus. Gênesis 3,15, Deus falando para a serpente: eu vou colocar, porém, inimizade entre ti, entre você, serpente, e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, ou a semente dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Mas, biblicamente falando, a mulher não tem semente. Quem tem semente é o homem. É isso mesmo que vocês estão pensando. Com esse texto, que foi plenamente compreendido somente quando Maria engravidou, sendo virgem ainda, é que ele foi compreendido. Com esse texto é que a gente sabe que o nascimento do Messias seria sem participação masculina, ou melhor dizendo, a concepção do Messias. Maria ficou grávida sem ter tido relação com nenhum homem. Esse descendente da mulher é Jesus. E ao longo de toda a Bíblia, Deus foi dando mais pistas de como seria esse Salvador. A salvação não vem de fora, não vem de cima. Quando Adão e Eva pecaram, eles fizeram roupas para si de folhas de figueira. Isso representa, irmãos, as boas obras que os homens tentam fazer, ou que até fazem, né? Para tentar se salvar. Eles cobriram a sua nudez, mas Deus não aceita boa obra humana para salvar o homem. Deus só aceita o sacrifício que Ele mesmo fez. E Ele fez isso aqui. No versículo 21 diz o seguinte: é o quarto passo que Deus deu para a redenção do homem. O Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Assim Adão e Eva foram salvos. As folhas, a roupa de folhas de figueira não serviam, porque tipificavam as obras humanas. Mas essa pele, essa roupa de pele de animal servia, porque Deus mesmo sacrificou, Ele mesmo matou alguns animais, provavelmente um cordeiro, né? Fez roupa para Adão e Eva, deu para eles e os vestiu. E essa roupa aqui simboliza o sacrifício de Cristo, que nos lava, que nos purifica, que nos reveste, como Paulo diz, escreveu aos Colossenses. Nós estamos agora revestidos com a roupa que Deus fez para nós. É uma roupa pela fé. Cada um de nós está vestindo uma roupa diferente. Há roupas masculinas, roupas femininas, mas todos nós agora estamos vestidos da justiça de Jesus Cristo. Agora nós não vamos mais perecer eternamente.
mesmo que um dia a morte nos alcance, mesmo que essa vida seja sofrida, tendo que trabalhar muito para sobreviver, mesmo que os partos continuem a doer bastante, e continuarão se não forem cesarianos, nós um dia viveremos para sempre com Deus. O que nós temos escolhido diante de tão grande salvação? As roupas de figueira são as nossas justificativas, as nossas boas obras, ou a roupa que Deus tem para nós, que tipifica o sacrifício de Jesus Cristo? Pecado, queda e redenção. É isso, irmãos. Deus fez toda a obra por nós. Nós só precisamos nos vestir da roupa que Ele tem para nós. Que Deus nos abençoe. Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar.